Família Reino Cast, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Mais um episódio, né? Hoje, um episódio mais que especial, um episódio missionário. Nós estamos aqui hoje com um casal de missionários, nossos convidados maravilhosos. E comigo aqui do meu lado, como sempre, novamente, estamos aqui, né? Gabriel, aqui com o Lailton, em mais um podcast aqui no Reino Cast. Que, gente, estou muito feliz, hoje vai ser uma bênção mais uma vez. E é um episódio que você não pode perder. Então, já compartilha para a família, nos grupos, compartilha para os amigos, porque o tema hoje tá muito repleto de testemunho, de histórias e de ações a ver com obra missionária que com certeza vai edificar bastante a sua vida. E como o Lailton falou, estamos aqui hoje com um casal abençoado de missões. Tá aqui eles, que é o pastor Mandu e a missionária Luciana. Pastor Mandu e a missionária Luciana já fazem missões há 14 anos ali no Uruguai. E hoje ele vai contar um pouco para nós de como é, como foi e a experiência que ele já teve nesse campo missionário. E aí vai ser bênção, então você compartilha essa live. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para você não ficar de fora de nenhum episódio, né? E vai ser bênção. Pastor Mandu e missionária Luciana, mande seu alô aí para os irmãos que estão em casa nos ouvindo. Queremos aí já mandar o nosso abraço a todos os irmãos, na paz do Senhor Jesus, que estão aí atentos agora ao Reino Cast, vai ser bênção, em nome de Jesus. Queremos mandar a paz do Senhor para todos os ouvintes desse programa, né? E quero dizer que é uma alegria estar aqui nesta manhã e contribuir com esse programa e também contribuir com vossa fé para que Deus possa seguir obrando em vossas vidas. Reino Cast, né? O Reino Cast é um canal que a gente criou, pastor, para anunciar o reino de Deus na terra. De Deus. Então, o nosso objetivo aqui no Reino Cast é anunciar o reino. Então, nos ajude a anunciar o reino. Como que eu posso fazer para me anunciar o reino? Compartilhando esse link para os seus amigos. Vai lá no grupo da família, no grupo da igreja, no grupo dos irmãos, no grupo do trabalho. Manda o link, pede para entrar e assistir, porque hoje você vai ter muito de Deus aqui neste podcast, em nome de Jesus. E que o Senhor possa abençoar o seu almoço, né? Muita gente agora está almoçando, a gente ainda não almoçou, né? Mas a gente ainda vai almoçar daqui a pouco, se Deus quiser, em nome de Jesus. E pastor Mandu, como que se deu, né, missionária Luciana, como que se deu a chamada missionária de vocês? Isso faz mais ou menos em 1995 começou o nosso chamado. Tudo começou com o encontro com Jesus Cristo, né? Quando nós encontramos a Jesus já há um ano depois já nos direcionava, porque nós vivemos em São Paulo, nos direcionava para fazer missão no estado do Ceará, né? Ele começou através de sonhos, revelações. Olha aí. Eu sonhava pescando, passando galão, jogando tarrafa. Mas como eu morei sempre em São Paulo, fui criado em São Paulo, ficou essa experiência de quando eu tinha até os 13 anos, eu vivia aqui e fui embora, ficou essa imagem do que é pescar com tarrafa, com landuá, né, com galão, passando o galão, e Deus usou essa experiência que eu tinha, e depois da convenção Deus começou a falar conosco. Então eu dizia para a Luciana que Deus estava nos enviando para um lugar muito longe, mas eu não imaginava que fosse o Ceará, porque eu tinha uma certa restrição. O Ceará, pelo sofrimento que eu passei, eu fui em 1969 embora para São Paulo, a gente sofreu aqui com muita seca, muita fome, e tinha aquele trauma, né? E aí jamais eu pensava. Então eu chamava aqui de terra seca, né? E eu pensava outros lugares, mas jamais aqui. Então quando Deus começou realmente a aumentar, intensificar o sonho, as revelações, aí entendi que Deus nos direcionava para o Ceará, né? Isso. Foi uma luta grande para sair de São Paulo para vir para cá, mas graças a Deus, Deus trabalhou e nos mostrou os primeiros cultos nos sítios,
A experiência é muito larga. Deus nos levou para trabalhar num sítio chamado Tataíra. Aí nós começamos, o primeiro culto Deus mostrou, aí e conforme Ele mostrou aconteceu. E depois nós começamos um trabalho muito simples. Seria o trabalho de evangelização nas casas, esperando que as pessoas, quando ouviu falar que nós éramos crentes, como eu saí daí muito pequeno, era tudo novidade, e as pessoas começaram a nos convidar para ler a Bíblia para eles. E tem até um fato curioso nessa missão no Ceará, que as pessoas tinham o dia do Senhor, né? Os católicos. Sim. Então eles nos convidavam e eu dizia para ele, bem, nós podemos ir, só que nós só lemos a Bíblia e falamos da Bíblia. Aí não falamos de outra coisa, a não ser a Bíblia. Não tem problema, não tem problema. Então a gente ia celebrar o dia do Senhor com eles. Olha aí, que legal. E nós evangelizávamos, e aí muitas pessoas aceitaram Jesus. Hoje aí tem até pessoas que são dirigentes de igreja através esse começo, né? Foi um começo para a obra missionária, né? Que benção. Aí depois... Então, no dia do Senhor, para os católicos, eles chamavam que o Senhor fosse lá para poder, No domingo. no domingo, pregar a palavra na Bíblia para eles. Na verdade, eu ia como... Leitor, né? Leitor. Eu não fazia nenhum confronto à religião e nem faço hoje, né? Todos são caminhos que levam a Cristo, Sim. claro, que só há um caminho, que é Jesus Cristo. Mas aí eu não fazia nenhuma confrontação, respeitava, e com isso nós ficamos com uma agenda tão grande que nós tínhamos um caderno e todo dia nós tínhamos cultos, de segunda a segunda. Reuniões, né? Aí foi um princípio de evangelização. Nessa região nós atendemos vários sítios, tem aqui os nomes, não preciso falar, e dessa região surgiu muitos trabalhos e hoje tem igrejas construídas, né? Por outros pastores, não por nós. Depois de nós, veio outros pastores e construíram igrejas. São trabalhos lindos que ficou aí. Muita gente foi curada, muita gente aceitou Jesus, tudo para a glória de Deus, né? Isso foi o princípio, né? Interessante, né, pastor? Como Deus dá estratégias diferentes, né? É. E que hoje a gente precisa entender também que o senhor deu um depoimento lá atrás, como Deus lhe deu uma estratégia para você ganhar vidas. Sim. Através da leitura no dia do Senhor dos católicos, que já existia. E respeitando. E respeitando. É porque esse tema de você chegar e condenar é antibíblico, né? Sim. A pessoa ele é livre para seguir a religião que ele quer, sabendo sim que só há um caminho. É uma eleição pessoal através do convite que Jesus faz. Então a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra, né? Então através que, se você ouve a palavra, vai gerar em ti a fé, mas a fé verdadeira que vai te conduzir à salvação em Cristo Jesus. Olha aí, estratégias, né? Porque, assim, Deus ele faz coisas extraordinárias, às vezes a gente não entende. E nesse ponto aí, eu creio que também o Senhor ali, o Senhor viu que Deus estava lhe dando e lhe proporcionando um meio para que o Senhor pudesse ter como passar para essas pessoas através da leitura e elas assim entender e aceitar a Cristo. Isso é muito lindo. É uma metodologia de trabalho que quem dá é o Espírito Santo, né? Você tem que estar bem direcionado. Isso é lindo de ver, né, pastor? Pastor, então o senhor veio para o Ceará, foi a primeira experiência missionária que o senhor teve, foi no Ceará. A nossa missão, a nossa vinda para o Ceará, ela aconteceu tudo muito naturalmente, né? Por que eu digo isso? Porque é importante que para as pessoas que desejam ser missionário, a missão ela é feita pelo um chamado, né? Se a pessoa não tem um chamado, é muito difícil ele fazer uma missão. Apesar que a Bíblia diz que Jesus disse que nós temos que ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. São Mateus, capítulo 28, já mais para o final, 19, versículo 20 diz isso. Então, esse ida está. Agora, uma questão de uma missão específica, ou uma missão vamos dizer, de fundação de trabalhos, é diferente
de você evangelizar Sim, pastor. Verdade. as pessoas, Verdade. né? É diferente de vocês evangelizar uma pessoa, um vizinho e tal e tal. Então é muito importante. Isso de princípios nos gerou conflitos, né? Familiares, e nos gerou também expectativas. Deus trabalhou muito forte na nossa vida para que a gente tivesse força para sair e vir. E quando a gente veio, realmente Deus foi confirmando, como a Bíblia diz, que Deus confirma com sinais, né? Prodígios e maravilhas. Né? Então Deus foi confirmando com cura, com salvação de vida, tudo aquilo que Ele mostrou para nós. Foi um desafio, né? Sair do Ceará, de São Paulo para o Ceará. O senhor passou quanto tempo aqui, mais ou menos? No Ceará eu passei 12 anos. 12 anos. Trabalhando no Evangelho. Pastor, como foi que se deu, né? O senhor já é casado, né? Com a pastora e missionária Luciana. Já há quanto tempo, pastor? Pastor, era pro senhor, pastor, pergunta, viu? Ele sabia muita coisa, essa aí chegou. Essa daí ele travou agora. Nós já estamos 33 para 33 34 anos. Estamos juntos. Ei, pastor, nessa hora, toda vida que pergunta pra gente que é casado, né, pastor? Todo mundo sai travadinho, fora. né, pastor? Hoje ele já sabe a data de aniversário minha, porque a igreja se movimenta e diz, pastor, vai ser o aniversário da Já vai pastora. ajudando. Aí ele já Aprendi. tem, Já aprendi. mas não sabia. Data e nomes. Mas Sempre esse é diz. o mal dos homens, né? Data e pensei que era nomes. só eu. Glória não, a Deus pastor, que eu sou Ele vai te eu. chamar de Lailton, de José, de Antônio até. Mas E é assim normal. mesmo. Sem Pastor, maldade. aí, como foi que se deu, missionária? Né? Como a senhora conheceu o nosso pastor? Como Também foi? em São Paulo. Em São Paulo. O chamado praticamente é junto, né? Sim. A gente se conheceu em São Paulo e não conhecemos a Cristo, vivemos junto, Sim. né? E como um casal que tem sempre os seus problemas, né? A gente enfrentava algumas dificuldades, até que numa das dificuldades maiores, minha família já tinha aceitado Jesus através de uma irmã minha. Então, meus pais aceitaram Jesus, meu irmão, cunhados e tudo. Então, nesse tempo, eles já intercediam pela nossa vida, né? Sim. Já intercediam. Inclusive, eu sempre conto que quando eu vim para o Ceará com ele, porque eu não sou cearense, Sim. eu sou baiana, Baiana? que vivia em São Paulo. Olha aí. Então, eu não conhecia o Ceará até então. Então, Não. eu tinha vindo para cá, porque ele foi empresário, tinha lojas, e aí, nesse tempo, ele quis montar uma academia em Acopiara. Montamos, né? Tinha sítio, aí começou aquele movimento, aquela inquietação, comprou sítio, começou a investir no sítio, ficava as lojas, depois ele começou a montar essa academia com aparelhos os mais avançados, montou, então ficou nesse vai e vem até que eu vim. Só que a gente se desentendeu muito e aí minha família já estava orando. Então quando eu ia voltando, a minha mãe sempre conta esse testemunho que ela disse que havia um irmão que ia muito em casa orar pela família, orar com a família. E aí ele levou uma mensagem para minha mãe dessa forma: aquela por quem tu oras eu estou trazendo de volta. E eu estava no Ceará com ele. Então nesse período houve uns conflitos, eu voltei. E quando eu voltei eu já vi que eu já estava, algo já havia passado em mim que eu não entendia, né? Mas quando eu cheguei lá, que os meus pais chegou as pessoas para receber, né? Veio a filha do seu Nelson, meu irmão Nelson. E quando eles chegaram, meu pai sempre tinha um costume, chegava um crente em casa, não sentava. A primeira coisa era fazer uma oração. Então aquele movimento, chegaram e quando eles fizeram oração, aí eles pediram para orar por mim. E eu já queria ali, pensei que todo crente, quando vê um descrente, você não quer aceitar Jesus, né? Já pensava que era assim, né? E aí eu fiquei ali esperando que eles me chamassem para aceitar Jesus, mas eles não chamaram. E então, aí depois de alguns dias eu fui visitar a igreja com a minha irmã, né? E aí quando eles foram me apresentar, eu me lembro que eu estava de pé, e aí quando eles foram me apresentar, essa é a Luciana, a irmã da irmã Esté, está nos visitando. Eu disse, não, eu não vim para visitar, eu vim para ficar. Olha aí. Aí eu aceitei Jesus, e aí em seguida ele Na aceitou hora da Jesus. apresentação da visita. Deus já tinha impactado meu coração, estava trabalhando, a oração da família. E aí a gente aceitou Jesus,
né? Ele aceitou Jesus, nós aceitamos Jesus. Mas Jesus junto. nos aceitou, né? É a mania do crente, né? De falar. Tantos problemas. Na verdade, quem nos aceita é Cristo. E aí também a gente começou nesse movimento, e aí eu mais acompanhei ele, porque no começo eu era um pouco resistente por causa da família, foi a parte que mais me pegou mesmo, foi a parte da família. E eu sempre digo, o nosso chamado ele foi sendo, como ele disse, naturalmente, é uma realidade, ele foi desenvolvendo o que a gente não tinha noção do que era ser um missionário. Ele era missionário sem saber que era missionário. Olha. Sabe, as pessoas... Nós fazíamos missões no Ceará sem saber. Entendi. Porque a gente não tinha ideia, Não a tinha gente título, pregava o evangelho. não tinha nome, a gente anunciava. fazia. Vocês vieram pra cá e faziam, mas... Fazia, não tinha ideia, nós Não sabia. não tinha ideia do que era ser um... Não tinha Estávamos nome. na missão com o chamado do idem, Mas sem saber. sem saber. Naturalmente. Você tem Mas- chamado é assim, né? Naturalmente. Foi Mas assim, depois tem umas muito histórias natural. bonitas, se der tempo. Vai fala. dar tempo, pastor. Vamos falar aqui. E aí? Então, naturalmente, depois que as pessoas começaram a chamar, às vezes a gente até de missionário, a gente queria cortar, porque ele era um obreiro, ele estava ligado a uma igreja, a gente não tinha essa noção, a gente não tinha como hoje, eu sempre falo, na nossa época não tinha essa conscientização missionária que hoje tem. Sim. De cursos, a SIM, a SCANF, a ED. Na nossa época não tinha, a gente aceitou Jesus e queria servir. Lá em São Paulo mesmo, ele ia para as campanhas na rua, para as vigílias. Ele se envolveu mesmo com a obra. E isso Deus é tão maravilhoso que foi dirigindo. Agora ele sentiu sonhos. Sonhava, eu dizia, Sonho não é pra mim, não. Esse sonho não é nosso. Não, eu rejeitava o sonho. não, e eu que... Eu orava, ela também, mas aí como eu tive conflito com ela de princípio, não é, do chamado, então claro que eu queria conservar o casamento, minha esposa e tem a filha, porque nós temos 3 Tinha uma filhas, filha na né? época. Nós temos casadas filhas, nós temos netos uruguaios, tudo, genros uruguaios. Então a gente não queria de maneira nenhuma ter um conflito. Então eu comecei a orar para Deus tirar de mim os sonhos. Mas quanto mais eu orava, mais ele bombardeava de sonhos. Aí não tinha como fugir do chamado. Né? Sem saber, éramos missionários. Olha aí. Né? E hoje somos missionários, Bem. sabendo. Isso é interessante, né? demais. Tem gente, né, pastor, que espera, né? Quando eu for apresentado, quando eu for chamar. fazer isso, eu vou, né, quando eu tiver uma oportunidade, o pastor me chamar, me vocacionar, é que eu vou fazer missão, né? Mas aí quando Deus escolhe, a gente já tem que começar Tem a fazer. uma frase né, que eu uso lá no Uruguai para os irmãos, eu falo sempre assim, olha, quem não serve, não serve. Olha aí. Quem não serve, não serve. É verdade. Porque se ele aceitou Jesus, nós aceitamos Jesus, e eu sempre especifico ele, porque foi ele que identificou essa chamada para sair, né? A primeira coisa, a gente foi servir a igreja. Servir, se era para o banheiro, se era... Ele ia muito às campanhas de rua no domingo, enquanto o pessoal queria descansar, ele estava ele buscava os trabalhos. Né? Ou seja, quem não serve, não serve. Né? É uma frase que eu sempre digo. Culto de segunda a segunda. Onde tinha um culto, porque em São Paulo as campanhas são... E aqui no Ceará também tem trabalho, se você quiser, todo dia tem. E eu participava de todos, aonde tinha. Quando eu trabalhava aqui, já no Ceará, já nessas áreas de missões, muitas vezes eu vinha com a moto, porque eu sou professor, né? Me formei para professor, e muitas vezes eu vinha da escola e eu via alguém pregando, e eu parava. Eu queria estar participando. Então tinha esse desejo, né? Esse desejo. Teve um barulho. Se passasse numa rua e visse um barulho de crente. Já tá rolando. Uma vez, um testemunho. Uma vez, não sei se pode falar. Pode. Uma vez nós pegamos uma caixa de som aí em Acopiara. Eu e o irmão Adalberto, ele contando. Eu achei lindo esse testemunho. Agora, que não apareceu ninguém, era uma evangelização, e a pessoa onde nós íamos falar, se reunir, também não nos permitiu, né? Não sei o que passou, não lembro mais. Só que aí eu estava com um obreiro que é da polícia, ele conhecia todos no bairro Aroeira, aí, na entrada de Acopiara. Aí ele pediu a energia para alguém,
a gente ligou, né, numa casa e começamos sem instrumento, eu comecei a cantar os hinos da harpa, como faz um culto de evangelização, lia a palavra, e quando só tinha eu e ele e mais ninguém, sabe que ninguém, então, e aí eu disse, agora tu dá uma palavra para ele. Ele disse, mas o que eu vou falar se não tem ninguém? Aí ele leu e falou, aí me devolveu rapidamente, eu e ele. Só que apareceu um bêbado. Um bêbado, aqueles que chega babava, né? E ele veio e se acercou aí, né? Quando se acercou, se acercou é castelhano. Quando ele se aproximou, então eu perguntei para ele se ele queria aceitar Jesus. Mas um bêbado fora de si, né? Ele disse que queria aceitar Jesus, sim. Levantou as mãos, orei por ele, pus a mão na cabeça dele e peguei os materiais e fui embora. Aí depois de muitos anos, né? Aí depois voltou o obreiro, eu me fui, e o obreiro voltou, procurou. E hoje ele é obreiro de uma igreja de Jesus Cristo. Deus salvou. Naquela oração Deus fez a obra. Nunca mais ele voltou a ser bêbado. Rapaz. Jesus é bom. É uma experiência, né? Jesus é bom. Então essa chama que a gente recebeu quando aceitou Jesus, então isso impulsionou a ir e anunciar o evangelho. Nos sítios mesmo, as pessoas chamavam. A primeira casa que as pessoas chamou, porque ele era do lugar, como eu disse, ele nasceu aí, né? Foi embora, depois aí as pessoas ficaram sabendo, e a primeira casa foi um casal de idade, com um netinho que eles cuidavam, à luz de lamparina, pedindo a Deus, eles sempre pedindo a Deus que o Aracati não apagasse a lâmpada, né? E eles queriam que a gente lesse a Bíblia para eles. Então essa foi a primeira casa que a gente, sem essa noção, aprendendo também do Evangelho, porque a gente era novo convertido na época, não era nem, tinha pouco tempo que tinha aceitado Jesus, e essas pessoas, como Deus foi direcionando também a gente a alcançar essas pessoas. Tudo isso nos sítios, não era sítio distante, sem luz, né? A gente ia e evangelizava essas pessoas. É benção, viu? Eu fico pensando na renúncia também, sair do lugar que você está ali há tanto tempo. E é isso que eu fiquei pensando aqui. Nós éramos comerciantes, nós tínhamos lojas, né? Era 3 lojas, depois ficamos com 2 e uma pequena fábrica, e a gente tinha uma vida social boa, e na verdade a gente renunciou tudo, comprou uma Saveiro naquela época, com capota atrás, compramos um fogão, e pegamos uma cama de solteiro, um colchão de solteiro, e éramos em 3. E vimos e voltamos, viajamos para o Ceará para atender esse sonho, esse chamado, né? E fomos morar. A gente tinha um sítio aí ainda, tinha um gado, tudo que a gente tinha deixado, estava vivo. E a gente foi dormir aí. Como a gente vivia lá, a gente colocou tudo no chão e dormia. Tomava água, que eu me lembro que o poço era com gosto de veneno de formiga, verdade? Que tinha um cacimbão. Ele tinha um cacimbão e eles metiam formiga. A gente tinha umas terras aí, mas eles colocavam, e eu lembro muito disso. E à noite, quando nós estávamos dormindo, isso tudo para pregar o evangelho. Estou falando isso para a glória de Deus, viu, irmãos? E à noite, quando a gente ia dormir, tinha uns ratos grandes, e eles queriam morder a ponta dos nossos pés. E eu ficava vigiando para que elas dormissem em paz, que era uma filha e ela. Aí foram os primeiros passos. 6 meses nós passamos aí, sofrendo, até que o Espírito Santo disse para nós, vá para um povoado. Aí veio outro sonho, o Espírito Santo nos mostrou um povoado, que era todo de paralelepípedo, e ele era assim. Aí nós viajamos para um lugar chamado Santo Antônio. E aí quando eu cheguei aí, o Espírito Santo, e tinha como tipo de uma pontezinha, uma paredezinha, o Espírito Santo disse, é aqui que tu vais ficar. Aí nós fomos morar aí, atendendo a voz do Espírito Santo, e aí fizemos um grande trabalho evangelístico, trazia gente para a igreja, encheu, até o pastor Bernardo, que era obreiro de Acopiara,
trabalhamos com ele aí. Foi um lindo trabalho, muita gente aceitou Jesus. Bem assim, Muita gente foi curada, pessoas de câncer, tem os testemunhos. O princípio da nossa missão no Ceará foi muito lindo, né? Sem falar toda a história do Uruguai, né? É verdade. Dá até o A Uruguai. gente nem chegou no Uruguai ainda, né? Vamos lá. Vocês nem chegaram no Chegamos princípio. no Uruguai. Porque Que é a base, né? O Ceará foi a base e A escola. sim, a escola foi para enfrentar todas as diferenças hoje transculturais que nós temos, né? O povo. Então, o Ceará foi muito importante. Foi um treinamento. Sim. Se a gente tem noção, né? Deus mesmo nos estava guiando, treinando, preparando, lidar com as pessoas, evangelizar em lugar distante, né? Então, chegar nas casas, chegar nas pessoas. Então, isso sem essa base que Deus fez, seria mais complicado para nós hoje no Uruguai, né? é a preparação, né? É. Porque eu quero dizer que no tema de missões, a missão, eu sempre falo no uruguaio, as pessoas querem viver um luxo, e a missão não é lugar de luxo. A missão é lugar de sacrifício, lugar de sangue derramado. Sim, né? verdade. A obra missionária, ou a obra de Deus, ela é derramamento de sangue. Né? Cristo derramou seu sangue. É sacrifício. Não é por isso que Deus nos ensinou tanto passado. Estava numa posição, nos elevou a uma posição zero, e aí nos ensinou os passos para nós suportar a carga da missão, né? Que é uma carga. Viu? Ele ensinou o senhor a ser, a ser dependente. dependente Dele. Isso é bem interessante, né? Isso é muito o senhor lindo. vivia uma vida confortável, Ah, sim. aí o senhor tirou da zona de conforto para que pudesse passar pelo estágio. Sim, sim. E chegar, E né? tem um fato aí que eu passei por tantas situações difíceis no princípio, tem tantos testemunhos, já disse, eu participei agora do Fórum de Missões, aí eu fui, Sim. E se eu fosse testemunhar aí, não parava. E uma coisa vai levando a Porque outra, tem né? demais. Mas uma das coisas que uma vez eu estava com um caminhão levando aluno, eu tinha que comer, porque nós não éramos assalariados, né? Sim. Nessa época, hoje nós temos o apoio da CEMADEC, somos missionários da CEMADEC, né? Secretaria de Missões do Estado do Ceará. Então, nessa época, nós não tinha apoio nenhum, porque não sabíamos o que era missões. Não estávamos sendo preparados. E uma vez o caminhão estourou o pneu, furou o pneu dianteiro, ou foi o traseiro, não lembro, dentro de um poço de lama na estrada. Então, Deus, ele me ensinou tanto, porque eu era orgulhoso, eu não entrava nem em terra de chão em São Paulo para não sujar o sapato. Olha aí. Eu era muito orgulhoso, né? Conquistei uma estrutura e fiquei em cima dos bens materiais. E aí eu lembro que para arrumar o pneu, estava com uma carrada de estudantes, né? Que eu ia levar para um colégio. Eu tive que pegar o macaco e deitar Não. dentro do... Eu deitei. Isso Deus falou comigo. É forte. Deus falou comigo de uma maneira especial, porque Ele me fez lembrar o orgulho que eu era, e Ele estava me ensinando a ser humilde, né? Ser simples. E aí eu fiquei, só o meu rosto ficou fora, tá? Apoiado com uma pedra, tá? E eu todo dentro da lama, e eu olhei assim para o lado, para o céu, e disse, mas Senhor, eu disse, mas Deus, como o Senhor faz isso comigo, né? Mas eu consertei o pneu e segui a caminhada e trabalhando para Jesus. Todo sujo, mas foi. Todo sujo, saí todo sujo, fui adiante, graças a Deus, estou vivo até hoje. Deus é maravilhoso, né? Então são esses treinamentos, né? São gente treinamentos. Não tem noção, por isso ele é tão natural, foi um trabalho tão natural que a gente não tinha noção No trabalhar de Deus. da formatação que Deus estava dando às nossas vidas, né? Então tira tudo de você, né? O que você é, para implantar o que Ele quer.
né? Isso é extraordinário da parte de Deus. E ele faz isso sem vou usar a palavra, violentar-nos. E sem avisar também, né? Você percebe, você já... Depois você vai ter Pois noção, né? Como Jesus disse para Pedro, o que eu faço agora, Você não entende. você não entende, você vai entender depois. Depois. Deus deixa você no ponto zero ali. Ponto zero. Você olha assim aí, meu Deus. Só que nunca passamos fome e nunca faltou nada. E nós tínhamos essa mesma saveiro. Nem roupa, nem comida, nem água, nada. Sem faltar. Deus nunca deixou faltar. E nessa saveiro que nós usávamos, nós não tínhamos dinheiro. Estou falando do Ceará. Nós chegamos no Uruguai. E no município de Acopiara, que foi aí que Deus nos trouxe primeiro. E nessa saveiro, eu só tinha R$5 para colocar de gasolina. Eu fiquei, eu não acredito, né? Eu fiquei, como Deus faz? E o que passou? Eu comprava de R$5 e evangelizava. Nós orava. E viajava. E voltava, arrumava mais R$5 e colocava no tanque, ia e vinha. Quando foi um dia, eu tinha uma arma no sítio, eu digo, eu vou vender essa arma e vou encher o tanque da saveira para evangelizar. Mas olha que lindo. Eu vendi naquela época bem vendido, eu digo, vou encher o tanque para evangelizar. Cheguei no posto de gasolina e disse, enche o tanque. Ele encheu o tanque. Diga quanto? R$5. Olha aí. Só coube os R$5. Só coube os R$5. Meu Deus. Deus nunca deixou faltar. Manteve o tanque cheio sempre. Isso foi um milagre lindo, viu? Eu digo, mas Jesus, como tu faz? Todos esses anos, né? 1 ano e pouco evangelizando. R$5. No dia que nós fomos encher o tanque, R$5. Meu Deus. Eu fiquei assim, eu São digo, experiências Jesus, que... não, são coisas lindas que Deus faz. Hein? Eu choro muito. O Deus que multiplica o pão, multiplica o combustível também. Combustível também. Nunca faltou. É emocionante eu vi isso aí. São esses testemunhos que nos fortalecem a nossa fé, né, pastor? Eu gosto muito de missões, eu amo missões. E eu sempre busco ouvir e aprender. E a gente já trouxe aqui vários, como o pastor Eli aqui, né? Ele tem muitos testemunhos. E até falou da SCANF também, Escola de Missionários. E eu fico tocado com essas histórias, testemunho, para você ver como Deus faz. Como Deus faz. E todo aquele que ele levanta para a obra de missões é dessa forma. O Paulo leva lá no ponto zero ali. No ponto zero. Chegou ali, você vê, não é aqui que eu sou dependente dele. E as coisas sobrenaturais e extraordinárias acontecem. 1 ano botando R$5, um dia de show. Mas eu fiquei de boca aberta. Como pode? 1 ano e eu tinha para encher o tanque com alegria, dizer agora sim eu vou encher o tanque. Eu vou encher o tanque. R$5 igual, R$5 na bomba igualzinho. Olha aí. Nesse ano que eu confiei, Deus sustentou sempre. No ano que você foi encher o tanque. Estava sempre cheio o tanque. Só faltava os R$5. Só faltava você. É benção. E o senhor foi para o Uruguai em qual ano? Eu fui para o Uruguai em 2010. 2010. Aí... Como que se deu, pastor, o seu chamado, né, de sair aqui do Ceará e ir para o Uruguai? Como disse, a nossa experiência de missões, a gente fazia missões e não sabia que era missionário. Que em castelhano é missioneiro, né? Missioneiro. Mas o que passa é que nós estávamos em São Paulinho como evangelista para o campo missionário, né? E tem muitas histórias, mas eu vou saltar, porque senão passa o dia aqui. Então, um dia nós íamos para essa cidade, que é a cidade de São Paulinho, um povoado, onde hoje é campo lá, né? E a gente ia no carro, e eu tenho 3 filhas pequenas, assim, uma maiorzinha, outra menorzinha, e tudo amontoado na frente. E para ir para São Paulinho tem uns altos e baixos, assim, com umas ladeiras que sobe e desce. E o que passa aqui, uma das ladeiras, quando eu subi, então brilhou uma luz muito forte, né?
Claro que era às 3 da tarde, o sol estava passando, mas brilhou além do normal. Aquela luz, quando brilhou, quando eu fiz assim, baixei, subi, a luz bateu em mim, bateu em nós, e aí o Espírito Santo disse: tu não estás mais aqui. Aí, na hora, porque uma das coisas que eu quero dizer para os irmãos, o público que nos ouve, é que é muito importante, eu vou dizer nem só de missão, servir a Deus, mas ouvir a voz do Espírito Santo, né? Ouvir a voz de Deus, né? É muito importante isso, entendeu? Sim. Sempre ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo. E aí eu fui e falei para a família na mesma hora. Foi assim como um flash. Eu já virei para ela e disse: Deus acabou de falar para mim que nós não estamos mais aqui. Aí ela disse, as filhas disseram: e para onde nós vamos? Né? Aí já se levanta a oposição. Eu não vou para parte alguma, A pastora muito nova daquela época fechou a cara há 14 anos atrás, mais jovem. Não vou para parte alguma. Bem, eu só disse o que Deus me falou, nós não estamos mais aqui. Então aí começou a batalha. A batalha, que já é a segunda batalha. A primeira em São Paulo, que eu repreendi os sonhos. A segunda batalha que eu repreendia porque Deus colocou em mim a vontade, o desejo de fazer missões. Aí começou, depois da preparação, aí começou o despertamento para ir, né? E aí o que passava? Ficava aquele desejo, né? Desejo de missões. Então eu pegava a minha foto e eu apoiava muitos missionários, Hélio Cabral, Marquinhos, não sei se vocês conhecem. Eu hospedava eles em minha casa em Acopiara. E o que passava é que eu tinha um quarto só para os missionários aí, e dava comida, pastores missionários, eu tinha casa muito grande, eu tinha esse espaço para eles. Quando viajava, já sabia que se hospedava na casa do pastor Mandu, né? Vamos dizer, do obreiro Mandu. E aí eu peguei minha foto e colocava, antigamente, a missão tinha um cartaz com os missionários que eles viam na revista. Não sei se vocês alcançaram isso. E eu colava minha foto junto com a foto dos missionários. E eu batia a mão assim e dizia: eu sou missionário, né? Olha aí. Sem saber. Mas eu tinha 52 anos, era uma batalha. E no caso 51 ou 50 anos eu tinha aí. Porque depois a missão demorou a sair. Então, mas eu dizia: eu sou missionário. E levei para a minha igreja. Só que eu era evangelista e dirigente da igreja, que estava se formando um campo. E a igreja estava aí. E os irmãos olhavam para mim e diziam: mas como pode? Eu sou missionário. Aí pronto, ficou nesse sou missionário. E como eu pertencia à convenção, um dia, naquela época o secretário de missões era o pastor Paixão. Na sexta-feira prestava-se conta à missão no encerramento da convenção. E aí nessa sexta-feira, que em castelhano é viernes, né, fomos prestar conta. Eles foram prestar conta, o secretário, e eu estava sentado como obreiro que fazia parte da convenção, olhando. Eu gostava, e gosto até hoje, de prestar atenção e aprender. E ele prestando conta, e falando. Aí ele disse que a missão estava necessitando de um casal para Portugal, né? Bom, eu ouvindo. Imaginei jamais. Tinha aquele pensamento, mas não, para mim era uma fantasia. Aí, do lado dele saiu como uma... Deus trabalha comigo muito com o sobrenatural, não sei... Está gravando aí? Tá. Não sei se todos crerem, mas comigo eu creio, porque passou, né? E aí veio como um disco, assim, redondo, algo voando, da cor de cristal, branquinho, transparente, um cristal. E aquele disco veio e golpeou em mim. Olha aí. E quando golpeou em mim, eu senti um tranco forte. Eu estava aí e me senti algo diferente, algo forte, que eu pensei que eu estava até passando mal, né? E em seguida ficou em mim
uma voz que dizia, eu vou. E ficou, Todo tempo ardendo, não saía, eu vou, a ponto que terminou, eu saí, subi, que a gente se hospedava no segundo andar, e aquele negócio, eu vou, e passei a noite, queria dormir e não dormia, eu vou, e pronto. Então daí, os princípios foi que eu contei para o Marquinhos, você conhece o Marquinhos, né? Não. Trabalhava com paixão, hoje ele trabalha dirigindo igreja. O missionário Marcos esteve no Paraguai, E eu disse, e ele era um dos responsáveis da Secretaria de Missões naquela época, com o pastor Paixão, Elisângela, Hélio e tinha Ana Célia, não sei se tu conhece isso. Já ouvi falar dele. Então aí o que passou? Eu disse para ele disse, isso é um chamado para a missão, porque ele já era missionário, tinha experiência, mas eu não tinha. Eu digo, chamado pronto, eu disse, é bom que tu fale com o pastor Paixão, né, que é o secretário, e conte esse chamado. Eu digo, não, mas eu entrei a idade, eu digo, não, mas já sou muito de idade, 50 anos, eu já tenho idade muito avançada, não dá para missões fora, já tinha 50 anos. Aí passou. Ele disse assim, não, mas tem missionário mais velho do que tu, que era o Frutuoso Lima. Não sei se vocês conhecem. Já ouvi falar, pastor. Pronto, ele está na Argentina até hoje, com 72 anos. Então, o que passa aqui? Eu fiz uma prova de Deus, que eu sou muito de fazer prova. Eu não me atiro de uma vez. A prova de Deus que eu fiz, eu perguntei para Deus se era Ele que estava chamando. Então, que no outro dia, o Marquinhos ia me convidar para ir falar com o Paixão. Bom, só que passou que eu fiquei por ali, concentrado nas orações, na convenção, e eu levantei e o Marquinhos não veio. Mas não veio porque ele não me encontrou. Porque quando foi lá para as 11 horas, ele disse, pastor, ele me chamava de pastor. Pastor, onde o senhor estava? Desde manhã que eu lhe procuro para o senhor falar com o Paixão. Eu digo, então. Eu fui falar para o Paixão, me levaram numa sala fechada, assim, de gravação de rádio, estúdio, que eles tinham um programa, não sei se na TV, na rádio, lá em cima. Me levaram lá, fecharam tudo, silêncio. Aí eu fui falar com ele, contei a história, ele muito sério. Ele olhou para mim e disse assim, igual a você, já veio 3 hoje. Contigo é o 3º casal, né? No caso eu não estava com a esposa. Rapaz, eu fiquei avergonhado e disse assim, bom, senhor me desculpe, preocupado, porque eu estava sendo preparado, o evangelista, para chegar pastor no campo. Eu disse, o senhor me desculpe, fui saindo. Ele disse, não é assim não, você tem que orar para saber se é de Deus. Deixou uma esperança. Eu fui embora. Passei 6 meses repreendendo essa vontade. Repreendendo. Quanto mais eu repreendia, mais ardia. Aí, nem ela, nem as filhas queriam ir para parte alguma. Aí tá bem. Eu disse com Deus, aí outra prova, se o Senhor está me chamando, tá? E vamos, eu já paro, para não ler largo. Se o Senhor está me chamando, o Senhor vai, como se diz, vai usar, não, vai tocar nelas, vai falar com elas, e elas vão querer ir também. Então Deus começou a trabalhar nas filhas, a ver, ai pai, eu vou, se tu vai. Começou a melhorar. Então, o pastor Paixão disse que ia mandar uns casais para o Paraguai para fazer a escola de Cristo, tá? Com os americanos em inglês, traduzido para o castelhano, para nós entender em português. Então ele disse que ia me mandar com a Luciana, minha esposa, seria o primeiro passo para ingressar na missão já de uma maneira distinta, com a preparação a nível de Secretaria de Missões. Mas o que passa aqui? Eu fui, me reuni, eles disseram que eu preparasse passaporte, tudo, que ele ia comprar passagem. Só que passou uns dias,
ele me chama, o Hélio me chama e diz que Pastor Mandu, o pastor Paixão disse que tu não precisa não, que tu vai para Portugal, mas era um impedimento para eu não ir, né? Por causa da idade. Ele estava me descartando. E aí o que passou? Eu orei a Deus. Disse, se tu me chamou para a missão, o Hélio vai me chamar de novo. Eu não vou chamar o Hélio, nem vou questionar. Ele vai me chamar de novo com as passagens compradas para o Paraguai. Passou uma semana, o telefone toca. Era o Hélio lá. Aí, o Hélio. Pastor, o pastor Paixão disse que tu prepare as malas, porque as passagens já estão compradas. Olha aí, Que benção. Confirmou. Os primeiros passos para entrar. Fizemos a Escola de Cristo, íamos para Bolívia. Preparamos tudo, depois de um ano vamos para a Bolívia. Você vai para a Bolívia, vai Cochabamba. Quando estava no ônibus chegando em Mombaça, não sei se vocês conhecem Mombaça ali, aí o telefone toca e diz, Mandu, ele falava assim, Mandu, ora aí, há uma necessidade no Uruguai, ore, se Deus confirma, tu vai para o Uruguai. Aí, para quem ia para a Bolívia, já estava tudo certo. Já ia estava para Portugal. ia para Portugal, para a Bolívia. Aí minha cabeça já ficou meio confusa. Aí cheguei no Tempo Central, ele disse, eu vou te dar 15 dias. Rapaz, 15 dias dormindo no Tempo Central, naquela poeira, naquela época, sem ar-condicionado, sem nada, era horrível, né? E eu com 3 filhos e a esposa. Essas adoeceram, tomaram vacina, ficaram doentes. Foi um lío grande. Né? Bem, quando passou uma semana, aí Deus me deu uma revelação. Que eu calçava um tênis branco de corrida, que outros 2 calçavam seu tênis e nós íamos para uma competição. Íamos correr. Eram os 3 casais que ele disse. Lembra que eu disse? Sim, sim. Os 3 casais que ele disse que estava comigo, era o terceiro. Só que na corrida eu ganhava a corrida. Olha aí. Então Deus já falou comigo que era eu que ia, né? E aí Deus mostrou outro sonho, que nós chegávamos num lugar que era tudo muito plano, tudo muito verde, tá? E aí era uma estrada muito larga, uma pista, via longe. E lá à esquerda, no final entrava à esquerda e chegava numa cidade pequenininha, que era assim, meio caída, as ruas de terra, e só a rua principal asfaltada. Aí esse lugar era o Uruguai, cidade de Belém. Chega lá o nome Uruguai. Igual, sim. Não, aí foi. Chegamos, Deus confirmou que era Uruguai. E aí nós fomos, igual ele falou, chegamos aí. Esse foi o princípio. História, né? E quando o senhor chegou lá, como foi o início dos trabalhos lá? Aí foi difícil. Questão da transcultural, né? Adaptação da linguagem. Transcultural. A alimentação também. Muito difícil. Muito difícil? Muito difícil, Paixão. Difícil, primeiro que lá não tem feijão. E o cearense sem feijão não sem vai. Feijão não combina. É difícil. É difícil. É difícil, a adaptação foi muito difícil, muito frio. Nós chegamos numa cidade chamada de Mercedes para ficar 15 dias, recebido pelo missionário Frutuoso Lima, que era o senhor de idade com a Afonsina, que hoje estão na Argentina, e ficamos aí com eles numa adaptação difícil de princípio, e depois nós íamos ser enviados para um lugar a 350 quilômetros, ou era 400 de distância, era um lugar chamado Belém. Quando chegamos em Belém, então nós não tínhamos casa, aí veio o desafio, a renúncia. Por que Deus nos preparou no Ceará? Por que passamos tanto aperto? Porque nós íamos enfrentar, de princípio, na transcultural, uma dificuldade muito grande. Passa, meu amigo. Glória a Deus. Aqui tem de tudo, né? Amém. Então, meus irmãos, aí nós fomos dormir. Aí nós não tínhamos nada, não é? Só a roupa, as malas. E aí nós recebemos um salão pequenininho assim, que é aí que nós começava o trabalho. Aí uma curiosidade, aí nós vivíamos, aí nós nos banhávamos, aí tinha, não tinha guarda-roupa, era uma cortina, as malas ficavam para trás, e não tínhamos cama também, era um colchão de solteiro, 2 colchões de solteiro
e aqueles colchão e aqueles cobertor de móveis era o meu colchão, né? Sim. Era de móveis, e aí eu dormia aí naquela coisinha, e muito frio, 0 grau, era aí, eles ficaram, elas adoeceram tudo, e nós dormíamos no chão aí. O princípio, a Luciana fazia a comida aqui, esquentava a água, nós nos banhávamos, e aí foi o princípio de tudo. Foi o princípio de tudo, né? Uma das curiosidades, porque Deus, para comprovar que cuidava, aí tinha esse trabalho, tinha 2 pessoas, a irmã Blanca, que hoje é de idade, e a irmã Cláudia, e uma jovem chamada Ana Ruth, seria 3 pessoas. E aí nós começamos aí a fazer trabalho, e uma das curiosidades que eu recebi uma visita ilustre, um homem chamado Juan Carlos, que veio com um saco de girum, de batata, né, de pimentão e outras coisas mais, e nos trouxe. Nós comemos 6 meses. Era Deus já sustentando. Deus diz: leva para meus servos, viu? Leva para meus servos. Então aí foi o princípio. Aí tem alguns desafios a enfrentar, e uma das dificuldades que eu enfrentei era como chegar às casas. Por exemplo, a dificuldade do Eusébio são os condomínios fechados. Sim. Como evangelizar? Verdade. As dificuldades de Belém seriam os cachorros. Cada casa tinha 3, 4 cachorros. Meu Deus. E os uruguaios são muito fechados, não são como nós, comunicativos. A comunicação lá Não, é zero. Zero. Né? Eles não te recebem para nada. É mesmo? É, muito fechado. Então, como eu chegar para entregar um folheto? Aí eu tive que... Sem falar o idioma também, né? Isso, e sem falar o idioma. Você não falava o idioma ainda, não. pastor? Ela falava um pouco, eu não. Compreendia pouca coisa. Né? Mas aí o que passa é que eu fiz uma oração a Deus e perguntei a Deus como é que eu faço para evangelizar com tantos cachorros e eu não posso chegar. Aí foi, o Espírito Santo me deu uma ideia: faça amizade com os cachorros. Olha. Começar a evangelizar. Mas aí eu perguntei para Deus: como é que eu vou fazer amizade com um cachorro bravo? Aí a resposta veio: passe várias vezes na rua que eles vão acostumar com o seu cheiro. Olha aí. Os ladrões fazem isso. Ixi. Passe várias vezes, né? Então eu passava. Aí os cachorros acostumaram e ficaram meu amigo. A ponto que quando eu saía para caminhar, os cachorros Já cruzavam, brincava. Isso, aí abriu as portas para começar a entregar folhetos. Olha aí. Foi o princípio. Meu Deus. Rapaz, pastor, é interessante a dificuldade da adaptação, né, pastor? Primeiro o frio, né, pastor? A dificuldade do frio. E também a língua, né, pastor? Não saber falar, né? Os costumes. Saiu Os daqui. costumes, né? A cultura. Estado É um quente. desafio que todo missionário enfrenta, essa transição, né? Essa mudança. Muito forte isso, né? Muito forte. E logo que a gente saiu daqui no mês de março para abril, né? Aqui março, abril, março é quente, né? E a gente chegou lá, que é um dos invernos que a gente pegou, depois que a gente está lá, que a gente chegou, foi um dos invernos, não sei se é porque a gente chegou do lugar quente, foi um dos mais frios. A gente chegou, era garoa praticamente vários dias da semana, muito frio, um vento. Então foi um choque muito grande, sem estar preparado. Porque a gente não foi, não, lá é frio, vamos levar roupa. Vamos levar roupa de frio. Não, porque houve uma mudança de percurso. A gente ia para um lugar que era a Bolívia, apesar que a Bolívia, preparando para apesar isso, de a Bolívia também ser fria. Muito frio. Mas a gente não tinha feito nenhuma preparação de, nós vamos para o Uruguai, lá é assim, assado, não. Então foi um choque, assim, primeiro frio, foi primeiro, né, assim, muito difícil a adaptação, principalmente para mim, foi a parte, assim, mais difícil, a adaptação do frio. Mas essa é só a parte física, viu? Fora as... Porque tem o impacto espiritual, né? O transcultural, você sofre muito o impacto espiritual, né? Os desafios espiritual, porque as pessoas, eles não vê o evangelho como nós. E o uruguaio, diz aí o que o Uruguai é. Não, o Uruguai, da América Latina, é o país menos cristão. É mesmo. Da América Latina é declaradamente ateu, né? Sem religião, vem crescendo muito também.
O maior índice de suicídios também Misericórdia. está no Uruguai. Né? Então é um país bem resistente. Né? Espiritualmente Então teve esse outro desafio também na parte espiritual, né? Ainda é até Sim, hoje. até hoje. Porque nós temos, já temos 3 igrejas e as células, um anexo. E aí nós estamos aqui, os macumbeiros faz macumba aqui, faz aqui. Ele fecha o quadro em cima da igreja. Meu Deus. Porque lá predomina a macumbaria, feitiçaria e bruxaria, tanto no Uruguai como na Argentina. lá é forte lá, né? São bem Forte, chegados. eles buscam Apesar isso. Declarar-se ateus, mas mas eles praticam. A maioria ateus declarados, né? Só que esse pouco que buscam uma religião, eles são muito simpatizantes das religiões afro, né? Desse misticismo, eles são muito simpatizantes. E o Uruguai também, a droga, que é chamada marihuana, que é a maconha, lá é livre, né? Você compra na farmácia. São algumas Meu Deus. dificuldades. É legalizado lá. Legalizado. Sim. E pode plantar em casa. O vizinho, aqui eu estou com a igreja, o vizinho tem as árvores de maconha. maconha do lado. Tem, ele planta, ele. É autorizado, né? Pra É autorizado para consumo, consumo. é autorizado. Aí ele está assim com você, está consumindo. Na Isso sua- melhorou. natural, né? É natural. É Não natural. melhorou, viu? Piorou o país. Hoje nós temos muitos diz que drogados, muitos. Quem diz que mendigos, a autorização do consumo da maconha Diminui aqui no Indaiá. Não. é um engano. Não, pastor. De 2010 que nós chegamos lá, 2010 nós estamos com 13 para 14 anos, nós que somos de fora já percebemos o desastre que foi a autorização da maconha, porque a maconha, assim como o álcool, abre as portas para outras drogas. Né? Então, um dos bairros que a gente tem o trabalho chama bairro Donatílio, já foi considerado o pior bairro do Uruguai. Né? Então, você vê lá os jovens, como a gente vê já que o crack, o pessoal que consome crack aqui, o estado que fica, lá também a gente já vê e é uma judiação, a gente fica com pena. Meu Deus. Como aqui a gente vê também, sente Verdade. no coração, né? Jovem, né? Tão jovem. Criança também. Muito jovens. Jovens. Criança, não muito. Mas os jovens de 15, 16, 17, 18 se acabam. Sim, é uma judiação mesmo. E a marihuana não, ao nosso ver, assim, o cotidiano, autorizar a maconha, autorizar a marihuana, como lá, não coopera. É prejudicar É porta os aberta. nossos jovens. Né? Porta aberta para outras drogas, na verdade. E a fundação da igreja lá, como foi, pastor? Foi... Nós trabalhamos missões direcionado pelo Espírito Santo de uma maneira diferente. Há muitos projetos de missões que trabalham De outra maneira, né? de outra... Deixa eu não vou Fundo da nem igreja. nombrar aqui, né, para que não tenha Faz o problema. trabalho que eu achei. Que ele trabalha de uma maneira mais light, né? Mas nós trabalhamos a palavra. Sim. Eu sempre, quando fui para missões, eu procurei sempre fixar a palavra, o Evangelização poder da direta, palavra, né? né? Então nós trabalhamos, qual é as nossas ferramentas? A palavra e a unção. Você chora, eu choro, Sim. você é tocado. Esse tocar é que transforma, que desperta, que chama atenção para algo, não é? Verdade. Então nós começamos com o objetivo de fazer missão, não com projetos só, vamos alimentar, vamos fazer uma, como chama a Oxa aqui? Uma ação? Não, é a comida solidária, né? A Vamos comida dizer assim. solidária, ela chama Oxa Solidária, né? Que seria panela solidária. Um Então, sopão, né? isso, Sopão, isso. isso. Não, a gente tem isso. Nós temos os merendeiros, nós temos as escolas hoje, as 3 escolas de criança, que os obreiros hoje, graças a Deus, a gente sofreu muito, a pastora sofreu muito, mas hoje já temos todos obreiros. Temos filhas missionárias também, né? São Ajuda 2 na obra. filhas, né? Trabalha Isso, muito né? elas. Tá lá, elas estão lá. Estamos aqui, elas estão lá. Dizendo, pai, aproveite e tal, mas não dá para Tem aproveitar. Eles como aproveitar. querem que Não é. descansemos. Ela quer descanso. Então, o nosso começo foi a visão de implantação. Uma das coisas que eu pedi para o pastor Paixão é que ele permitisse eu implantar a igreja, né? Implantar a igreja. E na verdade que ele disse sim, não tem problema. Então a gente implantou Belém, sofremos muito,
E hoje nós temos, tem até aqui depois, se vocês quiserem material para juntar com a gravação, tem tudo aqui, viu? Implantar Belém, aí nós construímos casa pastoral, construímos salão de criança, ganhamos terreno a mais, porque Deus abençoa, mas acima de tudo nós alcançamos vida, pela graça e misericórdia, segundo a bondade de Deus. Gosto de frisar isso, porque não sou eu, é Deus que faz através de nossas vidas. Nós temos essa consciência. E a gente alcançou muitas vidas. Cada ano, um lugar que é um país que é ateu, que as pessoas são duras, até hoje, pela misericórdia de Deus, cada ano nós fazemos um batismo. Benção, pastor. Aí já teve batismo de 18 pessoas. Para uruguaio é uma bênção, né? Milagre. Então a gente fundou a primeira igreja em Belém, o qual hoje nós temos o Álvaro, que ele já veio 3 vezes aqui no Ceará. Ele é pastor lá, é obreiro nativo. E um trabalho grande, ele está dobrando o tamanho da igreja, porque já não cabe, e Deus tem obrado muito. E temos a igreja de Dom Atílio, também nós fundamos. Foi uma igreja que deu muito trabalho, porque nós éramos perseguidos pelas pessoas que... Um bairro muito complicado, complicado, né? E as pessoas nos perseguiam. Considerado, às na vezes, época, o mais violento do Uruguai. Sim, o mais na Nem época. a polícia entrava, era apedrejada a polícia. E aí, para nós entrar aí, tem até uma história, um testemunho. Foi preciso um policial que tem amizade com os Pessoal líderes, do bairro. dos líderes da Os tráfico. líderes do bairro. Isso, líder do bairro, pronto. O líder do Respeitando a todos, por favor. O líder do bairro. É o líder do bairro. Então, o que passou? Aí nós... ele nos levou, não tem problema, irmão, e apresentou ao líder chamado Chango, né? Baixo, forte, estava sentado assim numa roda, e ele chegou e disse, olha, mira, na linguagem, eu quero te apresentar aquele pastor missioneiro, brasileiro missioneiro, vai pregar a palavra de Deus aí, chama predicar. Aí ele levantou, estendeu a mão, me cumprimentou e disse, prazer e tal, e fique à vontade, qualquer coisa fale comigo, pode pregar. Abriu as portas. Abriu as portas, pode pregar aí, qualquer coisa fale comigo. Quer dizer, foi um espaço, Deus usou ele para dizer, está livre. Mas aí sofremos muito, porque nós começamos a evangelizar na rua, em Salto não tinha igreja. Nós fomos abrir o trabalho também aí, nenhuma igreja, nenhuma vida tinha para Cristo. E tem outro testemunho lindo, grande aí, que se eu for contar vocês vão chorar. Mas não vou contar, porque não dá tempo não. Dá, pastor. Pastor. Então, a introdução agora finaliza. Deixar o pessoal curioso. E o que passa é que pois bem rápido, quando terminou 3 anos em Belém, o meu desejo era voltar para o Ceará. Mas nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Então, mudou de secretário. Entrou o pastor Walter Silveira, que vocês conhecem? Sim, pastor. Nosso amigo pastor Walter, uma benção. Então entrou o pastor Walter Silveira e ele nos visitou. E quando ele esteve lá, ele foi e disse, para fechar os trabalhos, vamos fechar o trabalho que não dá certo. Aí fechou o trabalho de Artigas, que era dirigido por outro missionário que está no Paraguai. E quando ele chegou em Belém também ele disse, qualquer coisa nós fechamos e vocês vão embora. Eu queria voltar. Só que passou algo. Deus quando trabalha é tremendo. Foi ele e o presidente da Conadec, João Bezerra. Foi os dois, foram lá. Conhece, né, o presidente? Sim, conheço. Eles foram lá e eles se sentiram tão bem que nós queríamos levar ele para um lugar mais longe para se hospedar. Ele disse, não, se você permite, nós ficamos nesse quarto aqui. Eu disse, como não? Fiquem. E sabe que eles disseram que foi a noite melhor que eles dormiram os dois, né? Um silêncio, né? Coisa gostosa para dormir. E aí eu fiz a reunião e era de semana. Eu digo, olha pastor, de semana a gente trabalha, uma cidade pequena, vai para o sítio, não sei se vai ter muita gente, mas a gente surpreendeu, veio quase todos. E a igreja era pequena, hoje está dobrando de tamanho, e ela encheu a igrejinha, né? E sabe que o pastor Valdo, quando chegou aí, ele sentou no degrau, que eu lembro que ele sentou aí no degrauzinho que tinha do altar, do altar.
E tu sabe que Deus tocou nele, que ele chorou, sem ninguém falar nada. Ele encheu os olhos de lágrimas, né? Eu digo, como Deus faz, né? Então Deus estava dizendo, é para seguir essa obra. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha, né? Se Deus abrir uma porta para ti, fica tranquilo que ninguém vai fechar. Siga adiante confiando que Deus está contigo e tu vai receber vitória no tempo de Deus, né? Então, aí, isso é para ti também, viu? A porta está aberta, é tu, em nome de Jesus, em nome de Jesus, viu? E aí o que passou que terminou a reunião, aí ele, muito feliz, ia embora e tal, ele me chama e diz, olha, você como missionário não precisa provar mais nada. Deus, era Deus, né? Acaba já de idade, 50, você não precisa ser, Deus já aprovou seu trabalho, né? Se você quiser voltar para o Ceará, você volta, eu vou te dar, vai ficar gravado, pode ser até que ele veja, eu vou te dar a secretaria, na Secretaria de Missões, você pode trabalhar como promotor de missões, você pode trabalhar comigo na secretaria, ou você pode ir para um campo, a gente dá um campo, ele deu essas 3 oportunidades. Possibilidade. Mas você também, se quiser sentir no coração, fica no Uruguai. Mas eu não queria ficar, porque naquela época eu achava muito ruim o Uruguai. Frio, um povo difícil, eu gosto de falar de Jesus para a pessoa que quer ouvir Jesus, né? Quer dizer, ninguém quer ouvir, mas pelo menos que sinta. Sim. Então eu sentia essa dificuldade e aí eles foram embora, mas passou algo. Uma semana depois, 5 da manhã, porque Deus sempre me acorda cedo para orar, essa fica dizendo, dorme mais, já estou de idade. 66 anos eu estou hoje, né? Agora tem 67 quase. E aí, às 5 da manhã, Deus me deu uma revelação, um sonho. Esse sonho foi tremendo. Que tinha uma estrada e a gente entrava numa perua Kombi. Pastor João Bezerra, presidente da convenção, pastor Walter e eu, os 3 na frente. Pastor João Bezerra dirigia, que ele é o presidente. Está tudo na lógica que é e, né, como é mesmo. Walter é o segundo, está aí como secretário de missões, e eu o missionário do lado. Nós pegávamos essa estrada, subia uma ladeira assim, quando chegava lá na frente, não tinha passagem. Se terminava a estrada, uma cerca e só o campo verde. Então eu dizia para eles, eu que dizia, vamos voltar. Eu dizia, vamos voltar. Quando eles faziam a manobra na perua, vinha descendo, aí começou a cair raios do céu. Aí caiu uns raios, eu disse, corre, vamos descer. Aí descendo do carro, embaixo tinha uns bueiros bem grandes, as manilhas. Eu digo, entramos nas manilhas para que os raios não nos matem. Então o que passou? Quando ia entrar na manilha, cada manilha tinha uma cobra gigantesca. Olha o perigo espiritual. Por isso que é bom ouvir a voz de Deus, né? Para não sofrer derrota. Né? Verdade. E aí eu fui e disse, não entre, a cobra vai nos matar essas cobras. Então, quando eu falei isso, o Espírito de Deus me levou de volta. Isso foi lindo. Meu Deus. Aí estava a cerca. Aí o Espírito disse, tá vendo, né? Essa cerca, ainda falta uma estrada para ser aberta. Aí eu disse, Jesus, aí eu comecei a chorar, acordei chorando, aí balancei nela e disse, desculpe, não vamos poder voltar para o Ceará. Aí como Deus faz, porque ainda falta uma estrada para abrir. Aí sabíamos que a estrada era Salto, né? E fomos para aí, e graças a Deus, é outro testemunho. A implantação do trabalho em Salto já é outro testemunho. Glória a Deus. Sim, pode perguntar. A gente está falando desse bairro, né? Que é um bairro difícil, mas até aí nós vivíamos em Belém, que foi a primeira vila que a gente chegou, que passou os 3 anos. Certo. Então vivíamos em Belém, ele está afastado da capital 70, 80 quilômetros, a gente não estava na capital, a gente estava numa vila.
Onde a gente chegou do Ceará e foi para aí. Então, quando ele planejou voltar, foi quando Deus disse, não, ainda falta. Aí foi o tempo que aí ele conversou com o pastor Walter e oramos. E ainda tem essa. Aí, em seguida, eu falei para o pastor Walter, chamei, e o pastor passou algo. O que foi? Eu digo, olha, Deus falou comigo. Aí eu tenho que ficar, porque falta ainda. Aí contei o sonho, que eu sempre conto o sonho para ele. Aí ele disse, graças a Deus, que o meu coração estava aflito, porque não é o tempo de você voltar. Confirma. Deus é maravilhoso. Graças a Deus. Deus é maravilhoso, né? Glória a Deus. Passos, né? E pastor, qual foi o maior desafio, né, missionário de vocês no Uruguai, pastor? Meu amigo, nós passamos por muitas situações difíceis, tá? Depois que o trabalho, porque tem muitos testemunhos, não vai dar. Eu te digo que leva um dia, né? Então é melhor a gente encerrar. Vamos ter que pregar à noite ainda. Então o que passa? Para mim, teve alguns desafios grandes. Primeiro eu fui acometido de 2 cânceres, né? Meu Deus. O primeiro câncer foi em 2011. Então eu estava entre a espada... 2011 fazia um ano que o senhor tinha chegado lá. Mas teve o primeiro desafio grande. Ou eu ficava, ou eu confiava, ou se terminava toda a missão. Então eu fui acometido de um câncer e o pastor, ainda era o pastor Paixão disse assim, quando eu avisei para ele, fiz biópsia e tal, aí ele disse, você pega as suas malas, né, e sua família, e eu vou comprar as passagens e tu volta. Aí o Espírito Santo me deu aquela força e eu disse, não, o Deus que me enviou é o Deus que cura, né? Se ele me enviou aqui, ele vai me curar, né? Foi uma confiança. Então aí o desafio foi seguir com o câncer até alcançar a cura. Porque eu falava, eu gosto muito, eu faço atletismo até hoje, caminhada e trotar. Já fui atleta de corrida, né? Mas hoje eu só caminho. Eu corro mais pouquinho. A caminhada é grande, é 10 quilômetros, mas a corrida é pouco. Então eu fazia minhas caminhadas e um dia eu falando com o Senhor, lá na beira do rio ainda, em Belém, porque lá tem o rio Uruguaio, o povoado é rodeado de rio. E eu fazia as caminhadas na beira do rio. E eu disse, eu chorando lá, chorando mesmo, né? Eu chorava e dizia, Senhor, como é que eu posso estar com câncer? Se eu prego a tua palavra, e tu me usa e tal, até para curar câncer, eu estou com câncer. Então, eu digo, eu não vou pregar mais tua palavra, não. Eu estava entre a cruz e a espada, né? Aí foi um desafio grande. Ou eu sigo, ou jogo tudo pro ar. Meu Deus. Né? Só que veio um vento sul. Deus trabalha muito com esse. Eu adoro que Deus trabalhe comigo assim, sabe? Porque Deus trabalha em sonho, revelação e tudo, e esses sinais. E veio um vento sul, e o vento sul ele veio muito forte, mais do que eu esperava. E eu me senti flutuando, como um pássaro. O urubu não fica no vento? E eu me senti assim. Então a voz falou comigo, né? Disse, prega a minha palavra, né? Aí eu disse, sim, Senhor, seguirei pregando. Aí eu disse, ou com câncer, ou sem câncer, eu prego a tua palavra. Aí segui pregando com mais vontade. Aí fui curado, né? Jesus fez a obra. Mas teve mais 2 desafios grandes, e foi o segundo câncer, né? Que eu fui acometido de novo, já agora, verdade? Já agora, esse ano. Mas até o pastor Walter queria me trazer para fazer o tratamento aqui, mas a gente foi impedido pelo Espírito Santo para não sair do lugar. Ele foi lá, inclusive, olha, foi lá para falar conosco e tudo, mas a gente tomou a decisão, dada pelo Espírito Santo, ficamos. Também já está curado, porque os exames que eu fiz de cura, né? Glória a Deus. Oh, Jesus, agora o terceiro desafio para mim foi o mais difícil, né? Esse foi grande, que faz 1 ano e quanto? Esse acontecimento do Dario?
Um ano. Mais um ano, pouco. Porque o Uruguai já tem algumas dificuldades, perseguições para o Evangelho. Parece que não, mas sutilmente eles já trabalham para inibir o Evangelho, né? Eles já não olham com bons olhos. Parece que não, mas eles têm... ocultamente eles trabalham, né, já para dificultar. Eles não permitem nas escolas. Você, para falar de Evangelho para uma pessoa que está meia fraca da cabeça, você tem que ter cuidado, porque se ele ou um psicólogo, alguém te denunciar, tu já vai sofrer algumas restrições e pode até ser preso mesmo, né? Então o que passa é que eu passei, houve um problema com a filha maior, que ela foi para Montevidéu e ela se envolveu com um rapaz que não era da igreja, né? E esse rapaz, ele até no passado insinuou que o Evangelho era uma ideia, isso, aquilo, fez um pouco a cabeça dela. E houve esse problema, só que depois a gente orou muito, e Deus disse que ia trazer ela de volta. E que de fato trouxe, né? Só que ficou umas restrições, né, na vida dele. Ele passou por dificuldades de drogas e até mesmo algo mais. Então ele trouxe toda essa carga e despejou sobre a nossa vida, né? E a gente sofreu muito. Só que um dia nós passamos um problema aí, e por causa das restrições da pandemia, a polícia começou a querer parar os cultos. Sim. E tal, e a gente teve muitos problemas nesse caso. E um dia eu fui preso, né? Eu contei o testemunho aí, um testemunho muito forte, aí no Fórum de Missões. E um dia eu fui preso. Eu estava em casa, chegando de atividade física, quando chegou a polícia, e eu estava até na minha caminhonete, não pude nem guardar a caminhonete, e eu fui preso. Eles me algemaram, de pés, de mão e tudo, e me levaram. Passei 24 horas viajando, praticamente, não chegou a 24, mas quase isso viajando, e fui até um lugar chamado Rocha, né? E aí eles queriam me deixar 6 meses de cadeia, né? Para fazer toda a investigação e tudo. Mas a gente orou, aí, né? Fizemos muita oração, praticamente passei 24 horas de oração e com água e quase sem comer, porque eu fui comer no outro dia às 2h30 da tarde, né? E só que o rapaz estava comigo também, esse rapaz. E o que passou que a gente conseguiu, com muita oração, na hora da sentença de me deixar preso, aí Deus interviu. A advogada pública, que não deu tempo de ter advogada, era pública, a coitada ficou com tanto pena de mim, que eu vi, que ela só faltou chorar. Mas a força maligna era tão grande para me deixar na cadeia por causa da perseguição do Evangelho, que a gente via, lá chama-se de fiscalia, elas acusando, seria oficial... O promotor. Isso, promotor. Isso, ele acusando por isso, que não, tudo mentira, né? Só que, quando eu vi que a juíza começou a dar a sentença e ela se direcionava para me deixar preso, então eu estava dessa maneira aqui, só olhando, né? Porque a gente tem que ser cauteloso e ouvindo, fixando os olhos em todos e orando em espírito. Então eu aumentei a oração. Olha, 24 horas de oração, meu irmão, não é fácil. Aí eu comecei a repreender, e eu comecei a falar alto, e eles todos ouviram, né? E eu comecei em castelhano, eu comecei a repreender. A juíza, quando ela começou a dar a sentença, ela caminhava para um lado, então eu vi quando ela se esticou, eu caiu endemoniada, ou perdeu o controle, né? Foi, eu disse. Eu sempre falei isso, não foi? Ela se esticou, a cabeça, os braços fez assim, ela dobrou, fechou os olhos, aí ela deu a sentença favorável, aí eu fiquei livre. Foi um milagre de Deus aí, mas a mão de Deus estava aí. Mas antes Deus tinha usado uma irmã
e tinha revelado que eu não ficava aí, não foi? Sim. Deus usou a irmã mandou até o versículo, diz, Deus disse que tu não fica aí. Só que Deus não deixou nem eu ver o versículo, para dizer que é Ele que age. Então esse foi um desafio muito grande, eu nunca fui preso para nada, e tive que ser algemado de mãos e de pés, e passar a noite com fome dentro de um carro arriscado. Aquela polícia trocava de um carro para outro, que era muito longe aonde eu ia, de eles me matarem. Eu passei 2 horas da manhã nós trocando de um carro para outro, né? Sim. Não era fácil. Só que passou tantas coisas lindas nessa viagem, que quando foi, eles não deixavam comer, não dava comida. Quando chegou lá para as 2 da manhã, nós chegamos num lugar onde ia trocar de carro, e aí era uma delegacia, e veio um soldado novo, metido, sabe? Com um pedaço de pau, e eles iam nos levar para outra cidade. E aí o grupo que levava aí nos deixava. E ele veio e tal, chegou perto de mim com um pau, e assim, fez assim com aquela madeira, e disse, se faz assim. Aí ele chegou, ele cometeu um erro, ele chegou perto de mim e olhou dentro dos meus olhos. Pra quê? Ele ficou quase com a Maria Mole, sabe? Eu digo, tu é frouxo. Eu pensei assim, mas não era o Espírito Santo de Deus. Ele afrouxou, amigo. E o pau, a madeira caiu e ele mudou o tratamento. Aí começou a tratar assim, aí saiu a polícia e perguntou, vocês já comeram hoje? Eu disse, aí disse, não, claro que não, ninguém deixou nós comer, como ia comer? Não acredito, como é que pode? Não. Aí veio e tal, aí tinha um homem com semblante branco, eu digo que aquele homem era crente, apaisando, ele veio ele disse, eu tenho um pão, olha que coisa, eu tenho um pão. Quando esse homem veio com um pau para cima de mim assim, aí que ele afrontou, aí o Espírito Santo me tocou assim, disse forte, a quem tu procuras, né? O homem afrouxou, né? Eu disse, tu não vai ter poder sobre Jesus. E veio isso são coisas que eu não aconselho que ninguém o passe, sim, porque são coisas raras, que passa dificilmente, são milagres de Deus, sobrenatural, em situações diversas, né? Isso. Não é sempre que tu vai ver isso. Então o homem, aí a polícia disse, não, esse pão foi feito para ti, era um pão especial para o homem. Mas o homem disse, não importa, eu vou doar para eles. Mas passou algo lindo, o homem não entregou assim, ele partiu o pão. Tu acredita nisso? Aí eu lembrei do versículo, e tendo dado graça, partiu disso. Tomai e comei. Isso é mesmo, foi lindo, eu chorei, porque eu disse, e tendo dado graça, partiu disso, tomai e comei, isso é meu corpo. Sabe que Deus estava falando aí? Tu estava falando, tu está sofrendo, porque Cristo sofreu também. É o corpo de Cristo, ele disse, comei tudo, né? Então nós estávamos fazendo parte, em memória de mim, tu está fazendo memória de mim, o sofrimento. Foi coisa linda isso. Aí a gente comeu pão, um pão bom igual que a pastora faz. Eu digo, que coisa. E depois nos cuidaram até lá muito bem. Maravilha do céu. São muitas coisas. E nesse, né, que ele cortou aí, nessa experiência, ele conheceu. Dessa experiência, aí depois eu entendi. 2 pessoas, né, se afirmaram. O soldado que cuidou de nós da manhã até a tarde, ele perguntou se nós tínhamos comido. Comida não, esse pão e alguma coisinha que outros policiais doaram. Então o que passou, ele disse, não, mas vocês não podem ficar sem comida não, eu vou providenciar. Aí ele trouxe um marmitex bem grande, cheio de comida, mas já era no outro dia, às 2:30 da tarde, que nós estávamos esperando a juíza para dar o veredito final. Aí esse policial chamava Moreno. Quando terminou tudo, que a polícia nos deixou livre, até eles ficaram contentes. Eles ficaram felizes, e até as escrivanas, os que escreviam aí, os escrivãos, eles ficaram felizes, as mulheres ficou felizes que nós estávamos livres. Aí de dentro junto com a polícia, porque sabia que era uma trampa satânica, mentirosa. Sim. Tem gente que sente, né? Verdade. Aí esse policial, quando chegou tudo, que encerrou tudo, ele disse, agora eu vou deixar vocês,
vocês estão livres? Eu disse, não, vocês não vão me deixar não. Vocês vão nos levar na praça, igual o Paulo fez, né? Disse Paulo, não é assim não. Isso foi uma coisa natural, vamos levar na praça, porque veio um carro nos buscar. Viajou um carro 8 horas para nos buscar, Deus providencia tudo, né? O pastor Abimael, brasileiro que vive, já estava vindo com o carro dele. Então o que passa? Quando chegamos aí, ele ficou conosco até o pastor chegar. Quando o pastor chegou, aí eu já tinha evangelizado os policiais, que eu pregava para todos. Sim. Aonde eu passava pela madrugada, os policiais olhavam para mim assim, como dissessem, e por que tu está aqui? Aí eu dizia, olha, isso aqui é por causa de Cristo. Dizia, pregava para eles. Já aproveitava. Já preguei para todos, não é? Todo de fora a fora. Cruzamos por crentes, policiais crentes. Policial disse, não, isso é para a glória de Deus. O senhor está passando uma prova, tem policial que disse aí. Então, quando nós chegamos, terminou o dia, que já era 7 da noite, chegou o carro, aí a gente ia despedir. Aí o Moreno, nós já estava bem queimado, ele estava moreno. Aí ele foi, e o pastor, ele tem um projeto de doar Bíblias. Diz, pastor, vamos doar uma Bíblia para o Moreno, porque o Moreno quer ganhar uma Bíblia. Aí ele disse que sim. Aí o que passou? Aí de entregar a Bíblia, a gente convidou ele para aceitar Jesus. Vamos aceitar Jesus chorando. O policial aceitou Jesus chorando. E da hoje o pastor evangeliza muito longe, ele discipula ele, né? Eu perdi o celular, perdi o contato dele. E depois a outra pessoa que estava comigo, Deus fez a obra e hoje ele é obreiro da igreja, segundo dirigente da igreja do Alheiro. Deus fez a obra em todos, né? Paulo e Silas. Mas é sofrido, viu? Eu não aconselho que ninguém passe por isso. Uma evangelização dessa aí não é obrigação. Não, Deus o livre, quero nada. Eu dizia para o Senhor, quero nada, Senhor, quero saber não. Não é Jesus. Não, eu tenho que salvar 2 pessoas ali, você vai ser pagar o preço, Deus o livre. História de Paulo e Silas, né? Você vai ser preso ali só para mim. Eu quero salvar aquelas 2 almas ali. Ele foi salvo, ele e a sua família. Trajetória linda, né? Meus irmãos, coisa rica demais que era. Agora já era. Já era. Aí muito não dá. Tem muito, não dá. Pastor, eu queria que o senhor contasse um grande testemunho, né? Assim, o testemunho que mais lhe impactou. Porque às vezes é um testemunho simples, não é de grandeza, mas aquele que marcou e que a gente não pode deixar de registrar esse testemunho. O que aconteceu com o senhor no Uruguai? Né? O senhor já contou lindos testemunhos, a missionária também. E um testemunho que vocês passaram lá que mais marcou, né, a trajetória de vocês lá no Uruguai. Eu me recordo aqui, e não posso deixar de falar do Dom Nelson, saudoso. Nelson, né? Eu conheci um jovem em Belém, vou falar rápido, porque senão vai longe. Vou falar rápido. Esse jovem em Belém, ele era uma pessoa que estava abandonado pela família. Ele saiu andarino de lugar para outro, dormiu debaixo de ponte e tal, consumiu drogas. E o que passa é que esse jovem, um dia me chamaram em Belém que havia um jovem que estava possesso de demônio. Então me levaram, ele vivia, coitado, num barraquinho lá, estava lá dormindo e era só no mundo. E o nome dele é Eduardo. E foi quando eu cheguei lá para orar por ele, com outros jovens também, mas no caso só eu estava de crente lá, que a pastora não foi, que eu fechei os olhos, tu foi? Estava junto. Estava junto? Eu vi ele e a menina, a esposa dele, na época. Naquele barraco lá embaixo? Não, só na casa dela. Não, eu fui lá embaixo antes. Antes foi lá que eu fechei os olhos e tinha um demônio sobre ele. Um macaco, ou um monstro. Eu vi um monstro grande, bem maior do que ele. Fechei os olhos, tinha. Aí eu disse para ele, claro que nem todas as pessoas creem nisso, né? Sim. Foi experiência minha. Não são ilusões, são verdades. O que eu vivi. E o que passou que... Eu disse, eu vou expulsar de ti, pela graça e misericórdia de Deus, em nome de Jesus, esse demônio. Mas se tu não seguir os caminhos do Senhor, ele volta. Pronto. Aí expulsei e fui embora. Nunca mais eu vi ele. Me parece que 7 anos depois, olha, ele tinha 16 anos.
7 anos depois, 7, 8 anos depois, a gente já tinha implantado igreja em Salto, primeira igreja, segunda igreja, e tinha umas irmãs que visitavam o hospital. A história da obra já seria bem mais adiantada. E no caso ele estava com a filhinha, ele já tinha casado com uma menina chamada Maribel, e ele tinha uma filha pequena e estava internado. E essas irmãs orando, por acaso oraram pela filha dele também, e a menina ficou curada. Aí o que ele perguntou? Aí elas falaram, ele perguntou, de que igreja vocês são? Ela disse, do pastor Mandu. Aí ele disse, eu já vi falar desse nome, eu conheço esse homem, esse pastor. Aí tá. Aí pediu o telefone e nos procurou, não é? E quem procurou foi até a esposa dele, que na época era só junto, Maribel, 16 anos, 17 anos, tinha naquela época, 16 anos, bem novinha. E o que passou aqui, ela me chama e pediu, eu direcionei a igreja, quando foi à noite os dois estavam na igreja. Ele estava passando uma luta muito grande e ele tinha voltado para a macumbaria de novo. E que ele era macumbeiro, por isso que ele tinha esses demônios. E aí estava um conflito no casamento. Então a menina queria estar bem, e ela, como tinha pertencido a uma escolinha de criança, ela foi criada aí, aprendendo na escolinha, não aceitava a macumbaria, ele era macumbeiro. Então eles foram, eu digo, bem, eu vou orar de novo, vou expulsar de novo, só que vocês têm que seguir o evangelho, senão volta. Então eles começaram a seguir o evangelho, e aí com alguns tempos, eu pedi para visitar a família dele, porque eu queria alcançar mais gente. Então eu conheci, ele disse, não, meu avô não aceita, que ele vivia no fundo da casa com o avô, ele não aceita. Minha mãe não aceita, né? Aí ninguém aceitava lá o evangelho. Eu disse, mas se tu permite, eu não vou falar de Jesus, quero só conhecer, né? Aí demorou, passou uns meses, ele disse, pastor, tu pode visitar meu avô, que ele disse que te recebe. Então eu achei lindo como nós começamos o evangelho aí, neste lugar, uma história longa, que eu me lembro que a primeira vez que eu visitei aí é uma estratégia pessoal minha, cada qual faz como sente, eu não falei de Jesus. Eu fui ouvir o Dom. O Dom era uma pessoa de idade, então eu queria ouvir histórias. E ele começou a falar de história do bairro, história tudo. E ele me contou uma história que eu achei interessante, que quando ele ia dormir, entrava uma alma pela janela e deitava com ele. Meu Deus. Ele contou essa história. Eu também não questionei, nem falei, é demônio, não, tudo suavemente. Só escutei. Mas ele falou nesse dia de muita história. Aí ele falou da natureza, das árvores, de tal. Aí eu digo, esse que eu vou falar é muito simples, por isso não vão rir de mim. Quando ele falou de tudo, eu disse assim, eu também tenho uma história para te falar, se você permite. Aí tal, sim, como não? Aí eu comecei. Só que eu não contei a história pouco, eu vim vários dias, passei meses contando história para ele e ele contando para mim. Aí uma das coisas que eu fiz, a pergunta é muito simples, eu perguntei para ele, quem nasceu primeiro? Foi o ovo ou a galinha? Aí ele não soube responder. Eu tenho certeza que, não sei se os jovens sabem responder aqui, né? Então ele ficou essa indagação, o ovo ou a galinha? Aí ele disse, você me pegou. Eu digo, pronto. Aí ficou nisso, eu também não fui me abrir, deixar. Aí pá, na próxima eu digo, bom, na próxima vamos falar de uma história. Eu comecei a falar da história da Bíblia, de Gênesis. Olha como, na criação. Uma estratégia. É estratégia. Então eu comecei a ler para ele Gênesis e falar. E ele gostou. Aí ele dizia, a respeito desse tema, vamos ouvir outra vez. Tu vem na próxima quarta. Aí eu me reunia nas quartas ou nas terças? Aí abri uma célula. Mas escute. Aí com o tempo, abri uma célula aí, né? E aí foi batizado muita gente aí. Olha aí. E tem outra coisa, aí temos o anexo do bairro Ilha, o qual esse Eduardo, que era macumbeiro, é obreiro, é auxiliar.
Ele está aqui, ele prega o evangelho. Se eu chamar ele falar com vocês agora. Ele prega o evangelho aí, ele que está aí. Batizamos muito. Aí ganhamos, tem um músico que é cego, que é o irmão Miguelito, ele é daí. Né? Começou aí, tem Luísa, tem Margarita, e aí teve outros testemunhos dentro desse testemunho, que eu não vou contar, que é muito, já estou cansado aqui, mas são coisas lindas. Aí essa experiência foi muito linda, que através de um jovem que estava no meio da rua, que muitas vezes a gente não valoriza, olha para um mendigo, ou nem um mendigo, um jovem que está aí, e não valoriza. Através desse jovem que vivia dormindo debaixo das pontes, que consumia droga, se nasceu um anexo. Né? Que coisa linda. E hoje ele é um pregador da palavra e prega bem ele, né? É interessante, né? Muito interessante. Porque aqui no estado o senhor pregou para um bêbado. E aceitou Jesus. E o obreiro. O senhor pregou para um macumbeiro. E hoje é pregador. É, pregador. Nós estamos chegando ao fim, pastor, né? Porque também o senhor já está cansado aí, nós estamos aqui cansadíssimos. E eu queria agradecer a todos os nossos patrocinadores, né, que nos ajudam, nos apoiam. Verdade. Também contribuem para que a gente consiga manter o trabalho funcionando, né? E o mais novo patrocinador nosso, pastor, é o Valqueijo, é um distribuidor de queijo aqui da região, um irmão da igreja, uma benção. O queijo é excelente, esse queijo. É muito bom, viu? O melhor queijo da região. Você procura no Valqueijo, com café, as lojas Valqueijo. Com baião, com queijo tudo, é bom café, demais, viu? Com baião, queijo assado. Viu? Temos esse docinho que a gente comeu aqui, que é da Croque Doces. Também eu comi, muito bom. Muito bom, né? Bastante bom. Caseirozinho, gourmet, né? Feito com todo especial. A nossa Autêntica, uma empresa que cuida do nosso marketing aqui, da assessoria completa do nosso podcast. Que Deus abençoe. A MAB Turismo, que através dela a gente conheceu os missionários que vieram aqui através da MAB. Nós agradecemos muito a MAB. A VM Studio, né, que cuida da parte da produção. Que Deus possa abençoar vocês. E, pastora, missionária, a senhora tem uma palavra final, né, preparada. Exatamente. Aí fica à vontade. Pronto, é contigo. Como missionários, a nossa mensagem é sempre evangelística, né? E o Senhor Jesus fala no capítulo 11 de São Mateus: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e carregados, eu os farei descansar, né? Então, descansar em Jesus. Seja qual seja a necessidade, a aflição, ou às vezes as pessoas, que a maioria são crentes que estão nos assistindo, estão aflitos por causa de um familiar, de um filho, de um esposo. O Senhor Jesus apenas convida a que venha para Ele, né? E Ele tem o poder e a autoridade de fazer todas as coisas. Todos os testemunhos que nós contamos aqui, que o pastor Mando contou, foi porque tudo nós levamos à presença do Senhor, né? Toda preocupação com a obra, com as vidas no Uruguai, com a nossa própria família, com nós mesmos, com a saúde, tudo aos pés do Senhor Jesus. As nossas cargas foram levadas até Ele e Ele nos fez descansar, né? Então, que cada um de vocês também possa fazer, tomar essa atitude, entrega para o Senhor. Ele vai saber exatamente o tempo de atuar e como fazer. Só basta a gente entregar tudo na mão do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Então agradecemos a todos os ouvintes, os irmãos, né, que vão, e agora um podcast internacional, né? Porque vai ser transmitido agora lá no Uruguai, vai ser benção, né? Então que venha o seu reino. Reino Cast. Reino Cast. Esse é o podcast que veio para anunciar o reino do céu, um podcast missionário. Nosso objetivo é esse, levar o reino de Deus nesta terra. Então você que ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Que Deus possa abençoar a sua vida, né? As tuas últimas palavras, Gabriel, de hoje. Pessoal, como sempre, foi um podcast abençoado. Deus possa abençoar de forma poderosa a vida de cada um de vocês e dizer que vocês são muito importantes. E como o Lailton disse, nos ajude a anunciar o reino de Deus. Tá? Então compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, no Instagram, que é @ReinoCastOficial, TikTok, @ReinoCastOficial. E nos ajude, e eu agradeço a Deus demais, estou muito feliz, vou sair daqui edificado, e eu creio que você também, em nome de Jesus. Essas são minhas últimas palavras, Lailton. Falta só agora as últimas palavras do pastor, e eu queria que fosse em castelhano, pastor. Bien, que Deus vos bendiga, espero que tenha
sido de bendição para cada um de vocês, tá? E dizer para vocês que Jesus é bueno, Ele é maravilhoso e que Ele salva e que Ele bautiza com o Espírito Santo e leva ao cielo. Assim que Deus rebendiga cada um de vocês em nome de Jesus. E eu dou graça por participar desse programa tão maravilhoso nesta manhã, né? Em nome de Jesus. Eita, legal. Deus é maravilhoso. Pastor, ore por nós e pelos nossos ouvintes que estão em casa, que Deus possa abençoar a vida de vocês, pastores. Vamos estar sempre orando por vocês. Sim. Foi um prazer conhecê-los e que Deus possa continuar abençoando grandemente o ministério e a vida de vocês. Tu pode deixar aquela orar, porque eu já estou... Vamos orar. Sabe uma frase que eu escutei no Fórum de Missões, eu achei interessante, que era com a deputada Silvana. Sim. Né? Então ela estava ali, ela disse que sempre ela cantava aquela música Desejo Missionário, só que ela disse que no fundo do coração dela ela não queria. Ela mesma conta, por isso que eu estou contando publicamente, né? E eu escutando lá. E foi quando alguém disse para ela que ela era uma deputada missionária. Né? Então eu falei, e ela também achou interessante aquilo, né? E às vezes a gente fica pensando, como que eu posso fazer missão? Reino Cast missionário. Também são missionários. É uma missão que vocês estão fazendo. Muito linda. Levando testemunhos, chamando pessoas que vão falar do amor de Deus e outras pessoas vão ser edificadas. Amém. Então eu achei interessante isso, quero agregar aqui o Reino Cast, um podcast missionário. Amém? Isso, que Deus abençoe vocês. Reino Cast, um podcast missionário. Podcast missionário. Muito bem. Pronto. Deus e vamos abençoe. Levar para o Uruguai para que os irmãos se agreguem. Aqui tem essa curta e compartilha, né? Então, comparta. Vamos pedir que os grupos das igrejas, da igreja, né? Compartilhe com os irmãos do interior também. Amém. Tá bom? Então vamos orar. O pastor Álvaro, que entende um pouco Sim, português. em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, aqui estamos reunidos. Primeiramente queremos honrar o teu nome, Senhor. Glórias, porque a tua palavra diz que por ele, para ele, são todas as coisas. Obrigada, Senhor, por estar aqui com os irmãos, participando. Pedimos que o Senhor abençoe. Continue abrindo portas e faça dele, Senhor, um podcast missionário, levando o teu nome, glorificando o teu nome aonde alcançar, em nome de Cristo Jesus. Pedimos também pelas pessoas, Pai, que estão nos ouvindo nessa manhã, que o Senhor as abençoe, que elas sejam tocadas. Pai amado, que o Senhor salve familiares também, liberte vidas. Pai, que também traga esperança através desses testemunhos, sabendo, Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas. E a tua palavra diz, Senhor amado, como tu disse a Josué, e tudo vai sair bem. Em nome de Jesus, Pai, vai sair tudo bem, meu Deus, na autoridade do teu nome, nessa casa, nessa família, nesse conflito que essas pessoas estão sofrendo, essa mãe, esse pai, meu Deus, vai sair bem, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Em nome de Cristo Jesus, apresentamos a Ti a vida de Israel, a sua família, Senhor, que através dele podemos chegar até aqui, que o Senhor também continue usando eles como instrumento nas Tuas mãos, para a glória e a honra do Teu nome, Pai. Louvamos ao Senhor agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma coisa, já não está mais gravando. Estou ainda. Depois ele edita. Não, o segredo é todo empreendimento tem as suas lutas, as suas dificuldades, mas o segredo é nunca desistir, né? Eu sempre disse para o pastor, ontem eu estava andando na praia e estava, como era aquela praia? Lá no Pecém, né? Fomos conhecer o Porto. Mas tinha uma praia lá fora. Taíba. Não sei, que era meio recuado. A gente começou a ir a conhecer. E a praia, ela tem areia que ela afunda. Sim, movediça. E eu vi um obstáculo, eu vi uma montanha longe. Eu disse, eu vou chegar lá. Só que quando eu fui, a gente caminha muito lá, 10 quilômetros, mas aí não deu para caminhar. Mas quando eu estava perto, ela cansou. Eu disse, eu vou chegar lá. É um desafio. Eu cheguei lá de língua, assim. Eu digo, eu tenho que voltar tudo isso, mas eu vou chegar lá. Eu cheguei lá. Eu consegui, voltei e me senti bem. Então, o segredo é, não desista, viu? Mesmo que venha obstáculo, pode ser, a vida é cheio de altos e baixos. Nunca sempre vai estar toda a vida tudo bem, mas não desista. Tem experiência, viu?
Tenho experiência. Me propus abrir loja, tudo que eu propus fazer, se nós quiséssemos ser até ricos, às vezes eu disse para ela, éramos ricos. Somos missionários. Porque Deus o faz. verdade. Mas tem que ter propósito. Viu? Amém? Não desista, siga adiante. Amém, pastor. Pronto? Pronto, pastor. Muito obrigado. Glória a Deus. Vamos cortar mesmo alguma coisa?